No vídeo de hoje, como se tornar um pastor assembleano? Este é o terceiro e último vídeo da série Como se tornar um pastor? Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Este vídeo é dirigido para você que almeja o pastorado e quer saber o que e como fazer para alcançá-lo. É destinado também para você que não tem pretensão alguma de ser pastor, mas que gostaria de entender o processo pelo qual uma pessoa passa para se tornar um pastor. O processo para a consagração ministerial e pastorado de uma igreja na denominação Assembleia de Deus é bem diferente daquele adotado em igrejas históricas, como, por exemplo, Igreja Batista e Igreja Presbiteriana. Se você não assistiu aos 2 vídeos sobre este assunto, vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Os fundadores da denominação Assembleia de Deus eram batistas e tentaram implantar o modelo congregacional de governo de igreja, mas foram impedidos pelos pastores brasileiros. A Assembleia de Deus deu um jeito de exterminar qualquer semelhança, qualquer herança do modo operandi batista para a administração de uma igreja. O caminho percorrido para se tornar um pastor segue uma ordem: auxiliar, diácono, presbítero, evangelista e pastor. A separação de um membro para se tornar um obreiro ocorre em seu próprio ministério em uma reunião de obreiros. Após ser examinado, o membro deve ter o consentimento unânime dos obreiros presentes à reunião. Depois de contemplado os requisitos, chega-se à aprovação ou não da pessoa escolhida para assumir o cargo almejado. O ministério reúne-se e decide se a pessoa pode ou não assumir o cargo. Segundo explicação do pastor Francisco Libório, a trajetória para se chegar ao cargo de pastor não é tão simples. Exige várias etapas. Francisco Libório, pastor presidente desde 1968 no Ministério de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Passei como membro por 4 anos, servindo, participando, caminhando como membro ativo da igreja. Servindo, participando e aí começou a minha caminhada. Fui separado para auxiliar de trabalho, aquele sistema que a Igreja Assembleia de Deus usa. As pessoas mais ativas são separadas. Uma espécie de um cargo, auxiliar de trabalho, significa que você está junto com os obreiros. Dessa forma, uma definição bíblica orienta o percurso de obreiro baseado nas cartas de Paulo a Timóteo, segundo Timóteo 2, do 1 ao 26. Paulo pede a Timóteo para refletir sobre o significado de 3 palavras: soldado, atleta e obreiro. Em outras palavras, como soldado há de se sacrificar e abrir mão de certos confortos e de seus próprios desejos para assim conquistar o objetivo do seu capitão. Como atleta, terá que seguir regras, sacrificando a sua liberdade para receber o prêmio. Como obreiro, terá que trabalhar duro, com muita paciência, para depois receber os frutos.
Analisando o significado da palavra diácono, um dos cargos percorridos pelo obreiro, podem-se entender como diáconos os ajudantes dos líderes de uma igreja particular local e aspirantes a futuros líderes. Depois de ocupar esse cargo, o fiel é promovido ao cargo de presbítero. Em Atos capítulo 20, versículos 17 e 18, o presbítero é um ancião com qualificação reconhecida e dirigente de uma igreja local. Presbítero, nas explicações do pastor Libório, seria um pastor melhorado, mas ainda não um pastor propriamente dito, algo como um copastor. Cada igreja local é governada por um presbitério, uma comissão de presbíteros ou um corpo de anciãos, e não por uma hierarquia episcopal. Em alguns casos, o presidente do presbitério é chamado na igreja local de pastor, mas não é pastor, na função, mas sem o título oficial. Por outro lado, ministro e pastor significam a mesma coisa. Ministro é o título que é dado nas convenções. Assim, os pastores passam pelas duas convenções. A primeira aprovação ocorre via convenção estadual e depois o processo recebe a homologação da convenção geral, quando eles são ordenados a ministros, mas exercem o cargo específico de evangelista ou pastor. Indicação: nome sem restrição de crédito, carta de próprio punho da esposa, curso básico de teologia e crivo. Como não existe um documento norteador para a sucessão pastoral nas Assembleias de Deus, ela se dá de forma subjetiva, de veneta, no tempo e na vontade do pastor superior, sem qualquer consulta ou satisfação para a igreja local. Vale lembrar que a igreja não recebe informação alguma previamente sobre o nome e a vida do próximo pastor. A igreja então fica sujeita a vários anos e até décadas, fica sujeita a ser pastoreada por quem ela nem ao menos escolheu. Congregações são aquelas igrejas menores que compõem um setor de trabalho. Não é raro o pastor setorial indicar seu filho, parente ou amigo próximo para dirigir alguma das congregações que compõem o seu setor. O pastor de uma igreja sede é indicado pelo pastor presidente de um ministério. Ele normalmente é conhecido deste pastor presidente, amigo ou até parente. Antigamente, a presidência de uma igreja assembleiana votava para escolher os pastores. Não existe mais votação para a escolha de um pastor presidente. Os pastores mais antigos, além de passarem por uma votação, também eram substituídos por pastores que não tinham vínculos familiares. Trouxe para vocês o processo pelo qual um crente assembleiano percorre para ser consagrado ao ministério e chegar ao pastorado de uma igreja. Se compararmos o processo da Igreja Batista e da Igreja Presbiteriana do Brasil, fica evidente a deficiência para o processo de consagração e sucessão pastoral das Assembleias de Deus. E isso reflete diretamente no grau de maturidade de seus membros. Embora o número de fiéis das Assembleias de Deus ser muito maior, o mesmo não podemos dizer do grau de maturidade espiritual de seus membros. Isso fruto da pouca exigência ao se consagrar um pastor e da falta de preparo de seus pastores, que consequentemente pastorearão seus rebanhos também de forma deficiente.